Mianmar é um lugar misterioso, repleto de paisagens fascinantes e templos incríveis. Antiga Birmânia, o país é a terra dos pagodes dourados. Suas edificações sagradas brilham. Após anos fechado, a beleza dos templos e paisagens atrai mais turistas. Yangon, antiga Rangoon, é a capital e maior cidade de Mianmar, com 4 milhões de habitantes. Sua história é antiga. Com fronteiras abertas, houve um influxo gradual de turistas. O turismo é uma importante fonte de renda para Mianmar. A cidade tem diversos pontos turísticos maravilhosos. O pagode Shwedagon é uma das edificações mais importantes na vida religiosa da população da cidade. Este santuário atrai muitos turistas estrangeiros. O Santuário Nacional é a principal atração e uma das edificações sagradas mais famosas do mundo. Ele sempre surpreende. O ponto focal principal, uma estupa central dominante, é completamente coberto de ouro. Há tantas coisas para ver. Dá para passar o dia aqui. As origens do pagode Shwedagon e a história de Yangon remontam à época do Buda Gautama. Acredita-se que, 2.500 anos atrás, 2 comerciantes do que hoje é Yangon viajaram para a Índia. Foi lá que eles encontraram Buda. Buda estava meditando sob uma árvore rejeitana. Deram arroz e pediram ensinamentos. Assim, Tapusa e Balika se tornaram os primeiros seguidores do Buda. Voltando a Yangon, trouxeram objetos budistas sagrados. Um Buda reclinado é tesouro da cidade. O Buda de 70 metros está no pagode Shauktaji. O pagode, incluindo uma estátua concluída em 1966, faz parte de um grande e famoso complexo de mosteiros que pode abrigar mais de 500 monges. Um dragão tradicional guarda o pagode Botataung. A construção original foi destruída na Segunda Guerra. A bomba destruiu a estupa do santuário. Na limpeza, acharam relíquias preciosas sob as ruínas. Além de várias figuras de Buda em ouro, prata e bronze, e de uma pequena estupa dourada que foram descobertas na câmara principal, também foi encontrado um dos cabelos de Buda.
A relação de Yangon com o budismo é vista no pagode Ka-Ba-Ai, reconstruído em 1952. A pagoda foi construída para comemorar os 2.500 anos da entrada de Buda no Nirvana e também para o sexto sínodo budista. É popular entre locais. Gruta artificial de Mahapasana construída para o evento. No centro de Yangon, encontra-se a Pagoda Suli. Este esplêndido santuário existia muito antes da cidade atual e acredita-se que a pagoda remonta aos tempos do rei indiano Ashoka. O Parque Real é um local perfeito para relaxar, sendo o lugar ideal para recarregar as energias antes de retomar o passeio por Yangon. O Lago Real ostenta uma bela embarcação, o Karawiak Bark. À noite, diversos espetáculos e apresentações tradicionais acontecem a bordo. As apresentações teatrais e de dança são populares em Myanmar, e o Poe, uma combinação de música e dança que narra uma história, é incluído em quase todos os festivais. O teatro de marionetes tem tradição aqui. A antiga metrópole de Bago é bem mais tranquila que a capital, contudo, pouco resta de seu esplendor de outrora. Entre os séculos XIV e XVI, Bago foi a capital de um poderoso reino. Seu sucesso começou com o declínio de uma dinastia anterior. Após o declínio do primeiro reino birmanês, teve início a Era Dourada de Bago, uma época próspera que, no entanto, durou pouco. Por um curto período, em meados do século XVIII, Bago tornou-se a capital do Reino Mon. 17 anos depois, em 1857, o rei Alongpai a conquistou e destruiu a cidade. Um terremoto em 1930 devastou a maioria dos edifícios da cidade, deixando Bago em ruínas. A seção principal da pagoda Shwe Mao Dao foi construída em meados do século XX. Sua estupa tem 114 metros de altura, sendo a mais alta de todo o Myanmar. Desde a década de 1990, o santuário revive. Apesar das muitas catástrofes naturais que sofreu, Bago é uma cidade verdadeiramente cativante. A pagoda Shweta Liaung tornou-se uma das atrações mais populares da cidade, em parte devido à sua enorme estátua de Buda. Com 55 metros de comprimento e 16 metros de altura, esta estátua reclinada pode não ser particularmente grande, mas é certamente extremamente bela e atrai muita atenção.
4 quilômetros ao sul de Bago fica um dos santuários mais antigos da cidade, a Pagoda Kyaikpung, construída em 1476, durante o reinado do rei Domasdi. Quatro enormes estátuas de Buda, com 30 metros de altura, ficam de costas umas para as outras e observam estoicas os 4 pontos cardeais. Elas representam o Buda Gautama e seus 3 predecessores. Bergo nunca recuperou sua importância. A cidade e arredores têm atmosfera rural. A ideia de consagrar um carro pode parecer um tanto bizarra, mas esta tradição floral é difundida por todo o Myanmar. Cerca de 85% da população é budista Theravada e Myanmar é um dos poucos países no mundo onde essa antiga forma de budismo sobreviveu. O budismo desempenha um grande papel na vida cotidiana das pessoas, mas poucos conseguem aderir a todas as suas regras. Doações a monges, pagodes e santuários sempre foram uma maneira boa e simples para os budistas melhorarem seu karma, e os muitos edifícios sagrados do país se beneficiaram disso. A cerca de 25 quilômetros, ou 2 horas de barco de Yangon, encontra-se a tranquila cidade de Tuan Tay, localizada no canal Twent e cercada por terras agrícolas. Tuante é uma pequena cidade com muito charme e personalidade, além de um belo canal e, claro, vários santuários budistas interessantes. A agitação do pier dá a impressão de uma cidade movimentada e lutada, mas o oposto é verdadeiro. Tuante é mais como uma vila idílica. Monges noviços são visão comum em Myanmar e fazem parte da vida cotidiana. O principal marco de Tuante se eleva alto no céu. Ele remonta aos primeiros tempos Mon e ainda possui grande significado. Aqui, os pagodes dourados são simplesmente deslumbrantes. Em áreas rurais, magníficos edifícios são encontrados em todos os lugares. Tuante é uma antiga cidade de cerâmica. Em grandes oficinas sob telhados de folhas de palmeira, o torno de oleiro girou de um século para o próximo. Esses métodos de trabalho tradicionais são remanescentes de um tempo passado. Cerâmica de Tuante é famosa em todo o Myanmar. Oficinas mostram o dia a dia numa cidade birmanesa. Mulheres preparam fumigantes, homens sopram vidro habilmente. Há uma celebração de casamento. A beleza encantadora deste lugar extraordinário é imediatamente óbvia. O pitoresco Lago Inle oferece um cenário maravilhoso.
Desde o século XVIII, ele é habitado pelo povo Inta. Sua técnica única de pesca, utilizando uma rede cônica de bambu, tornou os Inta famosos. Mercados locais, como este em Maintok, demonstram a natureza rural desta região. Aqui é possível provar o que está em oferta e também encontrar uma boa variedade de lembranças. Além das técnicas de pesca locais, os jardins flutuantes do Lago Inle também são bastante incomuns. Nestes jardins incomuns, tomates, pepinos e feijões são cultivados em abundância. A vila de Keila possui uma atração singular. Trata-se do Nga Peikyong, o Mosteiro dos Gatos Saltadores. Mosteiro famoso por gatos artistas que pulam arcos. Jardins flutuantes são levados por barcos. Yoama não é apenas a maior vila do Lago Inle, mas, com suas casas pitorescas, também se tornou um dos destinos mais famosos da região. No entanto, a vila de Talé não teve a mesma sorte. Apesar de sua bela pagoda, poucos turistas a visitam. Bem nos arredores da tranquila vila de Indian, encontra-se o antigo santuário budista de Aung Sitou. Sua arquitetura destaca a influência do povo Shan, um dos maiores grupos étnicos do Sudeste Asiático. Em Shipu, no coração do estado Shan, sons de zumbido anunciam o início de um desfile festivo. Desfiles são comuns em Myanmar, terra de festivais. Os habitantes de Shipur, normalmente calmos e reservados, adoram seus festivais e são, de fato, bastante animados. Veículos e dançarinos estão alegremente decorados. A Pagoda Bogu é famosa por seus festivais. Um festival religioso que ocorre durante a lua cheia de Tabong é particularmente conhecido. Uma muralha e poderosos guardas cercam o santuário de 700 anos. A Pagoda Borgio sempre se beneficiou de doações generosas. Gerações de monarcas Jan, os sofars da vizinha Shapur, doaram grandes somas de dinheiro ao santuário. Não pouparam despesas nestas pagodas maravilhosas. Peregrinos de hoje, como os sofistas antigos, gostam de jogos de azar. Antigamente, apostas eram permitidas em festivais de fevereiro e março. Como altos impostos eram aplicados às apostas, grandes somas de dinheiro ajudaram a decorar a Pagoda Borgio.
Mandalay é uma cidade lendária às margens do Ayeyarwady, juntamente com várias outras belas cidades, como Moniwa. Tesouros importantes da região ficam fora desta cidade de 300 mil pessoas. Construído nos anos 50, o Templo Tambodei atrai fiéis. A cerca de 8 quilômetros do Templo Tambodei, encontra-se o Santuário de Bodhitatong, que significa 1000 árvores de reverência. Estas árvores são sagradas para a população local. Os birmaneses sempre acreditaram ser o povo escolhido de Buda, cujas origens remontam à tribo de Buda, os Sakyas. De fato, o budismo é praticado aqui há 2000 anos. Os povos das tribos Mon e Po foram os primeiros a entrar em contato com o budismo Theravada. O rei indiano Asoka ajudou a difundir a palavra. No terceiro século a.C., o rei Asoka enviou numerosos missionários a várias partes do Sudeste Asiático, fazendo com que o budismo proliferasse. Isso resultou em um intercâmbio intenso entre o Sri Lanka e a antiga Birmânia. Nesse período, a doutrina dos anciãos prevaleceu, e assim, o budismo Theravada tornou-se a principal religião do país. Os numerosos edifícios sagrados de Bodhitatong são imensos, e as enormes dimensões de suas construções e estátuas indicam a importância desse notável santuário. Mais famosa que Moniwa é a pequena vila de Mingun, cujo cenário rural desmente o fato de que um dos locais mais importantes de Myanmar está situado ali. Viajamos do rio Irrawaddy para o interior, utilizando o meio de transporte mais popular da região, a carroça de boi. Devido à sua proximidade com Mandalay, essas magníficas construções se tornaram um popular destino turístico. Muitas construções da monarquia birmanesa não foram concluídas. No entanto, Mingun é o destino turístico mais popular de Myanmar. Após uma curta viagem, alcançamos um dos pontos turísticos inconfundíveis de Mingun. A enorme pagoda de Mingun é muitas vezes, e com razão, referida como monumento à megalomania. Essas ruínas demonstram o apogeu da dinastia Kombaung durante o reinado do rei Bodaupaya, no final do século XVIII. As construções do rei foram inacabadas por suas imensas proporções, mas a pagoda ainda impressiona. Ao lado da inacabada pagoda de Mingun, encontra-se outro santuário no rio Irrawaddy, e este está em muito melhor estado de conservação. A
pagoda Simbiuma, nas proximidades, foi construída em 1816 durante o reinado do rei Bagdao, neto do megalomaníaco rei Bodalpaia. A pagoda, ricamente adornada, era um memorial para a esposa favorita do rei. Essa pagoda simboliza a montanha mundial de Meru. Sua arquitetura é baseada na cosmologia hindu-budista. Devido ao seu grande simbolismo e beleza, a pagoda Simbiuma tornou-se o modelo para muitos outros santuários religiosos. Sete terraços levam ao stupa, destruído parcialmente em 1838. O rei Mindon ordenou a renovação do santuário em 1874. Assim, devido à iniciativa do rei, uma das mais belas pagodas de Mingun foi salva da decadência. O edifício, que foi construído como um memorial à princesa Simbiuma, ainda continua a brilhar em todo o seu esplendor original. O rei Mindon gostava muito de arquitetura. A cidade de Mandalay, que fica a apenas 11 quilômetros de Mingun, não apenas se beneficiou da paixão do rei birmanês por construções, como também foi fundada por ele. Um edifício protege o maior sino em funcionamento do mundo. O famoso sino de Mingun tem quase 4 metros de altura e pesa 90 toneladas. Voltamos ao rio Ayeyarwady de carro de boi. A viagem por este rio lendário nos proporciona uma oportunidade ideal para observar o cotidiano das pessoas, tanto na água quanto em suas margens, enquanto a paisagem desliza lentamente. As colinas de Sagaing sobre a paisagem aquática oferecem um espetáculo esplêndido. Sagaing não é um centro de poder real, mas sim o coração do budismo em Myanmar. Na base da montanha, há santuários antigos que já foram melhores. A antiga cidade ourives de Sagaing é raramente visitada por turistas, sendo ofuscada por uma série de colinas famosas. Centenas de monastérios, templos e santuários cobrem as colinas. No início do século XIV, Sagaing era um centro da vida política. Com o declínio da cidade de Bagan, Sagaing tornou-se a nova capital do reino, uma posição que manteve por 50 anos. O nome da cidade é também, com razão, conhecida como a Cidade Vitoriosa, pois foi aqui que o budismo triunfou. O pagode Kaungmudao, o mais esplêndido e famoso desta região, está situado a vários quilômetros da área principal dos monastérios. Ele remonta à primeira metade do século XVII e foi originalmente construído com os restos do pagode Maazé de Embago. O rei Tahawedi,
que governou até 1648, mandou construir este pagode. O local é movimentado por turistas e moradores. É o lugar ideal para quem gosta de arte religiosa birmanesa. A variedade de estátuas de Buda impressiona. Um total de 120 figuras de Nats e divas decoram o terraço mais baixo do edifício principal do pagode Kaung Mudal. A estupa do santuário tem 46,5 metros de altura. Os 3 terraços inferiores são cercados por 812 pilares. A origem e a história deste santuário encantador foram escritas em birmanês para a posteridade. O rei Bodalpaya, fundador da antiga capital Amarapura, também foi responsável pela construção do pagode Aung Myelok, consagrado em 1783. É uma cópia do pagode Shwezigon em Bagan. Em meados do século XVIII, seu pai, Alaungpaya, lançou as bases para a última grande era da Birmânia. No início da dinastia Kombaung, Alaungpaya travou uma série de guerras vitoriosas contra os Mon e os Shan, obtendo o controle de vastas áreas de terra. Sob o governo de Alaungpaya, a Birmânia tornou-se novamente uma grande potência no Sudeste Asiático, orgulhando-se de sua recém-conquistada grandeza. Alaungpaya conquistou a lendária cidade real de Ayutthaya, localizada na Tailândia atual. A conquista de Ayutthaya em 1766 fez outros reinos notarem a Birmânia. Mesmo a China teve pouco impacto sobre a dinastia Kombaung e o rei Agesim Byushin. Na verdade, o oposto ocorreu, e os birmaneses chegaram a penetrar em território chinês. A pagoda Tupiona é bem mais antiga que a pagoda Aung Myeloka nas proximidades. Ela foi construída em meados do século XV. Um terremoto em 1838 destruiu o santuário. Hoje, o complexo do templo contém uma fascinante coleção de tesouros sagrados. Tudo é dourado e resplandecente. A beleza da arquitetura que se integra às colinas de Sagaing só é superada pela magnificência natural das borboletas locais.
mais de 5.000 monges e monjas vivem em Sagaing, a capital desta província. Seus números mostram a importância budista deste local. A cidade também é um centro de ensino. A Academia Budista Internacional Sitago tem sido muito respeitada há muitos anos. É difícil imaginar um cenário mais bonito. É um local ideal para meditação. E por toda parte há várias figuras de Buda que decoram a pagoda Umintonze. Os complexos de templos nas colinas de Sagaing são interessantes, com muita arte e arquitetura. Sempre há algo novo para descobrir aqui. A atmosfera mágica dos edifícios não perdeu nada de seu encanto. A beleza das pagodas, a maioria adornada com ouro, nunca deixa de exercer seu apelo. Os mais belos edifícios religiosos nos arredores de Sagaing datam do período Inwa, que marcou um auge cultural na história dos antigos reinos birmaneses. Sagaing é de fato única. A região contém mais de 600 complexos monásticos que, juntamente com vários magníficos santuários e stupas, tornam a paisagem do Irrawaddy ainda mais impressionante. De manhã cedo, as ruas de Mandalay, a lendária última capital do reino birmanês, são tranquilas. Quase não há tráfego. É uma boa hora do dia para admirar a beleza dos edifícios históricos da cidade, especialmente o Palácio Real. As dimensões do complexo do palácio são notáveis e indicam a antiga riqueza da monarquia birmanesa. Esta área de 4 km² abriga um magnífico edifício após o outro. A pedra fundamental da cidade de Mandalay e seu palácio real foi lançada em 13 de fevereiro de 1857. A data foi definida por um astrólogo. O rei Mindon, que ordenou a construção desta cidade, era um devoto seguidor do budismo. Assim, o planejamento da cidade de Mandalay e do Palácio Real foi realizado de acordo com a doutrina e a tradição budista. Para seu povo, o rei Mindon tornou o budismo uma parte importante da vida diária. Mandalay não só se tornou famosa por ser a residência da monarquia birmanesa, mas o comércio também prosperou devido à grande variedade de artes e ofícios criados aqui.
Poucas outras cidades em Myanmar contêm uma variedade tão grande de oficinas criativas como Mandalay. A produção de folhas de ouro tem sempre demanda aqui. O grande número de templos garante isso. A habilidade técnica e artística dos mestres construtores locais é evidente na Pagoda Kutodao, conhecida como o maior livro do mundo. Este santuário, como outros edifícios históricos, é da época do rei Mindan. O complexo do templo contém a coleção completa do texto budista Theravada, o Tripitaka. As letras nas 729 placas de mármore eram cobertas com folhas de ouro. A Pagoda Sandamani contém textos famosos do Cânone Pali que foram esculpidos em 1774 placas. Embora o rei Mindon tenha tentado deixar o passado belicoso do país para trás, aderindo aos ideais budistas, a hostilidade nunca esteve muito longe. A Pagoda Sandamani foi construída como um memorial a um príncipe real assassinado. O mosteiro Shwenandao é um dos poucos edifícios antigos em Mandalay que não foi construído por ordem do rei Mindan, mas por um plebeu. Um comerciante de pedras preciosas da China fundou este mosteiro em 1895. Ele criou um dos últimos complexos monásticos de Myanmar. A cada ano, no início de outubro, o grande festival de pagodas de Mandalay começa e a Pagoda Kaudalgi está no centro das festividades. Os habitantes de Mandalay apreciam suas celebrações. O santuário foi modelado em um de mesmo nome, localizado na antiga capital de Amarapura. O centro de adoração é uma estátua de Buda. Em cada lado do santuário principal, há 20 figuras. Elas representam os discípulos de Buda. Um dos marcos mais famosos da cidade, que também inspirou sua localização, é o Monte Mandalay, uma colina idílica de 236 metros de altura. Buda teria ficado nesta colina ao norte da cidade. Por isso, é um local sagrado. Várias pagodas foram erguidas aqui ao longo dos anos. Um santuário no Monte Mandalay contém 3 dos ossos de Buda. São as relíquias de Peshawar. O Monte Popa e o vulcão abaixo dele, Dong Kalat, também são importantes para os habitantes de Myanmar. Diz-se que a rocha abriga 37 espíritos mágicos. Muitos macacos também vivem no local.
O Monte Popa é o lar dos Nats, espíritos inquietos e perigosos que fazem parte do cotidiano local. O culto aos Nats ainda existe, apesar do budismo. Muito antes da chegada do budismo, cada aldeia possuía seu próprio espírito protetor para afastar fantasmas hostis e travessos. O culto aos Nats teve origem numa antiga crença em fantasmas e espíritos. Havia muitos tipos diferentes de fantasmas e espíritos. No século XI, logo após o primeiro reino birmanês, o mundo espiritual foi padronizado. Desde então, 37 Nats servem como espíritos protetores de lugares, pessoas e da vida em geral. Muitos Nats têm ligação com a família real birmanesa. Mesmo hoje, cerimônias e festivais tradicionais acontecem para homenagear os Nats. São chamados de Natpais. O entardecer é o mais belo momento em Bagan. Há poucos edifícios e ruínas de palácios antigos em Bagan. Não há história escrita deste lugar. Existem apenas templos esplêndidos. Mas a beleza dos santuários de Bagan compensa a falta de palácios reais. Visitar os templos em 40 km² em Bagan é um destaque cultural nesta jornada pelo Sudeste Asiático. Longe da rota turística, há edifícios abandonados e em ruínas. A vasta área e o calor tropical exigem planejamento para explorar o distrito. Viajar de carruagem é um alívio. A ascensão de Bagan, que se tornou a capital do Reino da Birmânia e também a maior metrópole budista do país, começou em meados do século XI. O auge da cidade chegou com a bem-sucedida campanha militar do rei Anauhata. A conquista do Reino Mon em 1057 trouxe à monarquia não apenas espólios materiais. Da inferior capital Mon de Daton, 300 mil prisioneiros foram levados para Bagan, incluindo a elite, assim como muitos artistas e mestres construtores. Nos anos seguintes, Bagan foi grandemente expandida. Em grande parte, isso se deveu aos trabalhadores Mon que foram trazidos de Daton e por 200 anos, templos e pagodes adicionais foram erguidos ali. O Templo Tilominlu foi o último grande santuário de design birmanês. O rei Atilominlu ordenou sua construção em 1211. Concluída em 1287, a Pagode Mingalazedi foi o último monumento importante da antiga cidade real de Bagan. O declínio desta metrópole resplandecente, com mais de 200 mil habitantes, já havia se iniciado. Numerosos reis sem brilho,
Crescentes problemas econômicos e a hostilidade cada vez maior do Shan no nordeste do país enfraqueceram o reino de Bagan, enquanto os mongóis também exigiam tributos adequados. A recusa do monarca birmanês Narathiapat, naquele mesmo ano, levou à conquista da cidade pelo poderoso exército de Kublai Khan. Myanmar é um dos poucos países no mundo que, com sua longa e dramática história e cultura milenar, ainda hoje é repleto de maravilhas e mística. Myanmar é conhecido como a terra dos pagodes dourados. A beleza desses antigos edifícios sagrados é apenas um vislumbre da antiga magnificência da Birmânia.